O ataque aos três poderes colocou o Brasil no centro do debate sobre a regulação das redes sociais. Uma discussão que está sendo promovida pela Unesco em Paris. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participa do fórum. Barroso comentou o assunto com a correspondente da CNN, Priscila Yazbek, e disse que a mentira e o ódio não podem ser naturalizados. Vamos ver. Evidentemente, se alguém disser, eu acho que o Supremo Tribunal Federal é muito ruim e tem a sua pior composição da história, tem todo o direito. Mas acho que se alguém disser, vamos invadir o Supremo e tirar aqueles ministros de lá à força e, se possível, matá-los, isso evidentemente não é liberdade de expressão. Portanto, é relativamente fácil você distinguir o que é uma opinião do que é uma ameaça ou do que é um crime. Um pouco o que aconteceu no mundo foi o pensamento conservador, que é uma das expressões legítimas numa democracia. Em alguns espaços ele foi capturado por um discurso extremista que incentiva a mentira, que incentiva o ódio e que incentiva a violência. É isso que nós precisamos desfazer. Desnaturalizar a mentira, desnaturalizar o ódio, desnaturalizar a agressão, para que a vida volte a ser um mundo de ideias. E na democracia tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, mas não tem lugar para comportamentos destrutivos da democracia. Vamos para o nosso debate. Gabriela, começo com você, que é a nossa jurista aqui da roda. Tem uma argumentação do ministro ali que me pareceu um pouco contraditória, porque ele diz, uma coisa é a opinião, outra coisa é o crime. Correto, estamos todos de acordo. Mas se já existe essa distinção na legislação brasileira, por que regulamentar mais? Na verdade, é difícil, assim, não tem uma... A legislação, ela pune crimes contra a honra, difamação, né? Agora, existe aí uma legislação que também pune a dissimulação de notícias falsas, especialmente na época de eleições, mas a regulamentação talvez seja mais necessária, até existe esse marco civil da internet e tudo, mas seja mais necessária com relação às empresas que lucram com o disparo em massa, com a divulgação em massa de notícias falsas ou de tipos de crime que são muito mais evidentes. Então, por exemplo, um crime contra a democracia, né, uma instigação à violência, os atentados contra o STF, isso é nitidamente evidente que isso é atentatório ao Estado Democrático de Direito, ou então, né, proclamações racistas, são evidentemente crimes. Então, você pode punir a plataforma, ou a plataforma pode se comprometer de uma forma mais incisiva em repreender de forma automática ou mais oficial, em se responsabilizar pelo que ela transmite de forma massiva. Então, é possível você regulamentar essas empresas que lucram em cima da opinião. Uma coisa é uma pessoa física chegar na feira, falar com os colegas, olha, eu acho que as urnas eletrônicas foram fraudadas e que eu não concordo. Ela não vai ser punida por isso. Agora, uma plataforma que gera lucro, que tem o poder de disseminar em massa uma notícia que se sabe que é falsa e que pode atentar às instituições, essa plataforma ela tem que se responsabilizar e ela tem mecanismos para isso. Os mesmos algoritmos que permitem que ela consiga, né, saber onde que ali aquela notícia pode dar mais likes, mais curtidas, aquele mesmo algoritmo pode detectar onde tem disseminação de notícia falsa. Então, eu acho que a regularização é mais com relação ao comprometimento e sim, é possível você já de forma prévia determinar, olha, isso não vai ser admitido nessa plataforma. Então, não é você dizer o que é crime ou o que não. Eu falo, olha, as plataformas são proibidas de divulgar atentados a direitos humanos, incitação à violência e notícias falsas. E qualquer outra coisa que fique na dúvida, aí se procura o Poder Judiciário. Eu acho que a Gabriela está fazendo uma distinção importante aqui, Mário, que eu acho que a gente pode trazer para o nosso debate em duas linhas, que é a do indivíduo e da empresa. Vamos falar um pouquinho das plataformas, que é o ponto que o Lula abordou e que está em discussão forte aqui no Brasil, tanto no PL das fake news, como dentro do Executivo. Qual deve ser, na sua avaliação, a responsabilidade civil dessas plataformas? Hoje, o Marco Civil da Internet diz: as plataformas são responsáveis por aquilo que elas forem acionadas juridicamente e não
derrubarem. Tem uma discussão dentro do governo, encampada pelo Ministério da Justiça. A Daniela Lima, nossa âncora do 360, trouxe essa informação, mas que ainda não é consenso dentro do governo como um todo, de inverter essa lógica, da plataforma ser responsabilizada por tudo que nós, os usuários, publicamos em respeito a alguns temas. Isso pode desincentivar, pode levar a plataforma a começar a derrubar praticamente tudo. É isso que as plataformas argumentam. Qual que é a sua avaliação? Olha, Raquel, é uma discussão, não é só no Brasil, né? Essa discussão, ela está muito presente na Europa, ela também está muito presente nos Estados Unidos. É uma questão complicada, eu não simplifico, mas eu tenho medo das soluções simples, né? Justamente porque o problema é mais complexo do que nós imaginamos. Então, se você pegar, por exemplo, no século XVIII, por ocasião da Revolução Francesa, havia uma grande quantidade de panfletos, certo? Revolucionários, que simplesmente difamavam e caluniavam, né? Vamos pegar o exemplo da Maria Antonieta. Maria Antonieta nunca disse, né, aquela frase que todo mundo diz, que se o povo não tem pão, que coma brioche. Ela nunca disse isso. Ela era pintada como uma prostituta, como uma devassa, certo? Como uma pessoa que não ligava para os pobres, muito pelo contrário, desprezava, e ela não era nada disso, como mostra uma da grande biógrafa da Maria Antonieta, que é a Roberta Fraser. Inclusive, a biografia deu origem ao filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Muito bem. Imaginemos nós no século XVIII, né? Vamos proibir a imprensa? Porque era fruto da imprensa, né? Da invenção da imprensa séculos antes, a panfletagem revolucionária e tudo mais. Com o decorrer dos séculos, a imprensa foi regulamentada, né? A imprensa passou a ter diretor, passou a ter proprietário, passou a responder judicialmente pelos seus escorregões, pelos seus erros, né? E tudo mais. Então, a imprensa ao longo dos séculos foi regulamentada, né? No caso das plataformas, elas não são imprensa. Porque, veja, não produzem elas não produzem, conteúdo. exato, é nesse ponto que eu ia chegar. Elas não produzem conteúdo, elas não fazem nem curadoria. Elas são simplesmente um canal pelo qual, né, as pessoas dão vazão às suas opiniões, a informações e tudo mais. Então, assim, responsabilizar a plataforma por tudo que ela coloca no ar é mais ou menos como você responsabilizar a rua. A internet é rua, as pessoas estão gritando na rua, né? Elas oferecem a rua, do ponto de vista digital. Então, é complicado. E é complicado, e eu vou dizer por que é complicado. Porque já acontece um tipo de censura nas plataformas. Quem trabalha em jornal sabe disso. Muitas vezes, o advogado sujeita notícia, né? Alvo de notícia verdadeira, sujeito que está, sei lá, sendo processado, que está num inquérito, etc. Você o noticia e esse sujeito, através do seu advogado, encaminha uma solicitação à plataforma para que retire a notícia do ar. As plataformas têm retirado. Ou seja, é um tipo de censura branca. Veja, o caso não foi nem discutido na justiça, a notícia é verdadeira e as plataformas tiram previamente a notícia do ar. Então já há uma censura prévia. Que ela não é tão disseminada assim, mas ela já ocorre, né, no Brasil. Então, assim, como é que você faz? Aí você cria uma legislação que pune as plataformas pelo que elas põem no ar. Ora, vai acontecer exatamente isso. Elas vão colocar no ar só aquilo que elas acham que não vai dar problema. Então, por exemplo, opiniões mais enfáticas, notícias enfim, de aspectos mais graves, de processo, mas pode ser que as plataformas se intimidem para não publicar. Então, é uma questão muitíssimo complicada, muitíssimo mais complicada do que faz crer os nossos representantes em Brasília, o presidente da República e mesmo o ministro Barroso, a quem eu respeito. Certo? Não, é tudo muito complicado. Eu não estou nem falando mais do direito de se falar tudo. Eu estou perguntando, bom, se você cria uma legislação que aprisiona essas plataformas demasiadamente, você vai impedir, você vai exercer sim censura prévia, porque elas vão ficar com medo. Você não pode amedrontar as plataformas. Ao mesmo tempo,
É óbvio que elas ganham dinheiro com o que elas monetizam, né? Inclusive discurso de ódio. Agora, gente, sinceramente, eu tenho uma triste notícia a dar às pessoas. As redes sociais e as plataformas, elas transmitem muito mais notícia verdadeira do que notícia falsa. Vou pegar o seu gancho e vou chamar o promotor de justiça, Clever Vasconcelos, que vai chegar no nosso debate, está aqui conosco também pelo nosso telão. Clever, Mário falou, as plataformas transmitem muito mais notícia verdadeira do que notícia falsa. Faz sentido regulamentar previamente as plataformas e colocar para elas o que o Mário está chamando de uma espécie de censura prévia? Olha, Raquel, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acredito que não. A Constituição Federal, ela fala que é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que quis o Constituinte em 1988? Valorizar o Estado democrático de direito e propiciar a liberdade de expressão. E quem vai limitar a liberdade de expressão? Quem vai dizer o que pode e o que não pode estar nas redes sociais, na televisão, nos jornais, nas revistas, nos livros? Olha, isso é uma autorregulamentação do próprio ser humano. Eu vou explicar do ponto de vista constitucional. Os direitos e garantias fundamentais, eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Qual é o aspecto positivo? O direito de expressão, o direito de falar. E qual é o aspecto negativo? É o aspecto de que você tenha na sua palavra a não ofensa a questões de responsabilidade civil ou responsabilidade criminal contra outra pessoa. Ou seja, o próprio emissor da palavra, o emissor daquela expressão, o emissor daquela frase, tem que ter a sua limitação no sentido de não causar danos a terceiros. Isso eu falo responsabilidade civil ou responsabilidade penal. É muito perigoso, do ponto de vista constitucional, nós inserirmos na lei, na Constituição, o que pode e o que não pode. Nós temos aí o crime de injúria, difamação, calúnia e o fato de você causar um dano à reputação, à imagem de outra pessoa, inclusive pessoa jurídica, que tem a sua reputação. Portanto, é importante que esse bom senso, essa razoabilidade, que eu não vejo muito hoje em dia, seja norteada pelo comportamento, e a própria jurisprudência dos tribunais tem no sentido das suas decisões de providenciar o que pode e o que não pode. Agora, é muito dificultoso nós colocarmos isso na Constituição, na lei. Realmente, se nós fizéssemos isso, eu acredito que teremos grande problema. Então, o debate é importante e essa autoavaliação, essa autoanálise que nós fazemos, me parece o meio mais razoável de nós resolvermos essas questões. Desculpa interromper, mas é que seu gancho é perfeito para eu jogar para o Joel. Joel, você acredita no bom senso das pessoas nas redes sociais? O problema do bom senso é que cada um pode ter o seu, né? E às vezes a gente pode ter discordâncias muito profundas de algo que parece que é quase um consenso. Eu entendo a distinção que o ministro Barroso faz. Uma coisa é você estar dando uma opinião sobre o Supremo, outra coisa é você estar incitando a violência, o levante, o golpe de Estado. E muitas vezes, realmente, é muito fácil distinguir duas coisas tão diferentes. Mas nem sempre. Muitas vezes você pode ter uma opinião tão crítica que se aproxima do que alguém pode encarar como uma incitação à violência. Se eu carrego nas tintas para criticar alguém, para atacar alguém, isso aí pode se aproximar de algo que uns considerariam uma crítica, outros encarariam como uma incitação à violência. Outro problema, você vai proibir e obrigar com que as plataformas filtrem as fake news, mas o que é fake news? Eu não estou indagando aqui sobre o que é a verdade. Eu acho que sim, é possível em muitos casos dizer que uma coisa é verdadeira e outra é falsa. Eu não sou um relativista, mas a gente vai querer então que realmente todas as redes sociais filtrem todos os erros que alguém possa cometer, toda informação falsa, ou só aquele tipo de informação que finge que é uma notícia de jornal.
Mas aquilo é uma quantidade muito pequena da rede de desinformação, de mensagens agressivas, de extremismo. Uma quantidade muito pequena passa por esse formato da fake news clássica, né, que finge que é um site jornalístico e transmite ali uma notícia que não aconteceu. Muitos outros não. Muitos usam o formato do jornalismo para botar uma opinião radical de alguém, para pegar uma notícia que é real, mas dar a ela uma coloração ou usar um adjetivo ali que deixe ela mais enviesada ou que suscite mais emoções e mais paixões em quem lê. Então a distinção não é sempre fácil. E outra, esse ideal de um debate público que lide somente com ideias, que lide somente com os argumentos, que discuta apenas os fatos e não apele, portanto, para o lado mais emotivo, para o lado mais passional das pessoas, que é o que as redes fazem, né? Elas apelam justamente para esse lado, mas é justamente esse tipo de apelo que engaja a imensa maioria das pessoas no debate público. Nós aqui estamos só discutindo temas, por exemplo, que têm alguma chance de gerar algum tipo de reação, inclusive emocional nas pessoas. E a rede social ela faz isso com muita força e por isso ela engaja tantas pessoas que no passado estariam totalmente alheias à discussão. Então o risco de você regulamentar demais as redes sociais, além do bem levantado pelo Mário, o risco delas já quererem limar uma série de temas, seria um absurdo. Por exemplo, o Estado brasileiro listar temas que as horas as redes sociais vão ter que pisar em ovos para permitir ou não. Mas além disso, é desengajar as próprias pessoas do debate público que ficou possível graças às ferramentas poderosíssimas das redes sociais. Mário, eu não sei se a rede social é só uma rua, não. A rede social é uma rua na qual o dono da rua escolhe que carro vai para frente, que carro vai para trás. Então não é tão simples assim. Mas uma coisa é inegável. Ela deu espaço e ela deu voz para milhões e milhões de pessoas. Eu acho que a gente pode pedir que elas tenham transparência, que a gente saiba se a gente está falando com uma pessoa, se a gente está falando com um robô, se a gente está falando com um perfil operado por um operador ali que controla 20 perfis. Esse tipo de exigência dá para regulamentar. Exigências de conteúdo, me parecem, apesar do ministro Barroso achar que é tão simples, eu não vejo como sendo tão simples assim. Porque o conceito do algoritmo também é muito complicado, né? Porque ele vai incentivando você a ficar cada vez mais extremista. É o terreno da absoluta subjetividade, vocês entendem? Quer dizer, a subjetividade, por exemplo, da rede social, então tem regras muito draconianas, vai ficar no terreno da subjetividade. Não é o algoritmo, é quem faz o algoritmo. Existe uma pessoa lá, existem diretores, existem gerentes, existem pessoas que manejam o algoritmo, né? Então é a subjetividade desse sujeito que vai dizer o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado. Mais do que nunca. Mas é uma subjetividade para gerar lucro para as plataformas. Agora, a outra subjetividade, só para eu completar, é a subjetividade de quem julga. Quem julga o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Enfim, Mário, complicado. Eu vou passar esse gancho para o Hélio, que não falou ainda. Hélio, qual é a subjetividade aí que mais conta? A de quem faz o algoritmo e engaja as pessoas nesse processo de se tornar cada vez mais extremistas, ou a subjetividade de quem julga o que pode e o que não pode na sua avaliação? Boa noite, Raquel, Gabriela, Mário, prazer revê-lo, Joel, Cléver. Olha, Raquel, as redes sociais não são capazes de transformar uma pessoa, elas entregam mais conteúdo que elas julgam que você quer ouvir. Eu não acho que as pessoas são criancinhas que não saibam julgar por si só. Só recapitulando a situação brasileira hoje, que já é extremamente regulamentada, né? Todo mundo que trabalha com internet está sujeito ao marco civil da internet. E que, se houver uma decisão judicial qualquer, o juiz de primeira instância determinando que determinado conteúdo tem que ser apagado, será apagado. Então, a gente já tem isso. E já tem, como foi mencionado pelo Cléver, injúria, difamação. E o exemplo que o ministro Barroso coloca, esse aí, então, é o mais regular de todos. É incitação a um crime, uma agressão iminente. Isso aí você vai lá e já prende o cara que fez isso. Pronto. Isso aí já está tudo na lei. Leis nós temos para tudo. Agora, o que eles querem fazer, já que eles têm lei para tudo, não é bem isso. É fazer uma espécie de curadoria, seja diretamente, que é o mais perigoso, dizendo, como o Joel estava colocando, uma lista de temas, né, de que não pode falar, isso não, isso aqui é falso, ou você ameaçando, como o Mário estava apontando, as redes sociais, falando assim, olha, eu sou o cara que decido aqui no Poder Executivo, na agência aqui, na AGU,
Se você errar aí, você vai ser multado. Agora, você adivinha aí o que pode e o que não pode, porque depois eu vou atrás de você. Isso aí, obviamente, é uma forma de tentar controlar o discurso aceitável na sociedade e punir os intermediários dessa informação, que, na verdade, agem, como o Mário falou, como uma plataforma. Cada um de nós é responsável pelo que a gente botou na plataforma. Não é a plataforma. Quem escreveu fui eu, foi o Joel, sei lá quem. Quem escreveu uma bobagem foi fulano, Beltrano. Vá atrás dele. Responsabilize-o se ele cometeu algum crime, mas não a plataforma. Portanto, o que está se tentando buscar aqui, usando-se, né, de espelhos e fumaça, é um controle da informação na sociedade. E quanto mais se fizer isso, mais vai haver soluções que as pessoas passam a usar. Por exemplo, a gente usa WhatsApp, Telegram, diretamente, eu não estou falando dos grupos, mas quando você fala diretamente com uma pessoa, isso aí, a princípio, é inviolável. E cada um pode falar com o que quiser, com milhões de pessoas. Isso pode ser transmitido rapidamente para outras milhões de pessoas em 10 minutos. E isso, eu espero que esses senhores da informação não queiram controlar o que eu falo com uma outra pessoa diretamente, que é a privacidade absoluta do ser humano. Agora vai querer invadir uma conversa privada para saber se aquilo que eu estou falando com uma outra pessoa diretamente é falso, é incitação ao ódio, é desinformação conforme o critério deles. Então, isso não vai ser aceitável e as pessoas vão encontrar uma forma, a tecnologia vai achar uma forma disso se tornar cada vez mais inviolável. Ainda bem, porque o debate público, a privacidade tem que ser respeitada e o debate tem que ser livre, porque um debate controlado é chapa branca, que é o que está se tentando implementar agora no Brasil. Posso dar um exemplo?